Se você está nesse vídeo é porque você não entende briefing ou porque você ainda não sabe aplicar um briefing para identidade visual, e o que eu quero te dar aqui é um briefing para identidade visual completo e não só as perguntas. Eu vou estar nesse vídeo explicando e aqui embaixo você vai poder baixar esse briefing. Nesse série eu também vou ter mais dois briefings, o briefing para social media e o briefing para lançamentos. Agora esse briefing aqui é o briefing identidade visual. Então bora pro vídeo. Primeira coisa que você tem que entender de um briefing é que o briefing ele funciona para tornar o mundo menor. Quando a gente começa um processo de identidade ou um processo de criação, o branco não é por falta de informação. Não é a falta de informação que te dá o branco. Na verdade é o excesso dela. É você não saber por onde começar, de tantas possibilidades. Eu vou dar um exemplo. Se você for criar hoje uma marca para uma motocicleta, para uma marca de moto, você vai criar uma marca para uma marca de moto. O que você pensaria hoje? Cara, pensaria em gente barbuda, galera tatuada em cima da moto, meio Harley Davidson, etc, rock and roll. Sim, mas e se eu disser que o público-alvo para essa marca são crianças de 10 a 12 anos que praticam motocross? Faz sentido a criação da marca? Isso acontece porque o nosso consciente comum já está muito forte, muito influenciado por uma grande marca de motocicleta chamada Harley Davidson, que atrelou a ideia de motocicleta a isso. Só que esse posicionamento dessa marca que a gente estava criando não era relacionado a isso. Se você não tem um briefing, você sempre vai criar exatamente o que está na sua cabeça sem nenhum direcionamento. O briefing serve para isso, para tornar suas opções menores, para tornar suas escolhas mais assertivas. E a melhor forma de você ter um bom briefing é você entender as perguntas dele e aplicar isso junto com o seu cliente. Quando você for fazer um briefing, você vai pegar esse questionário, vai marcar uma reunião, pode ser uma videoconferência, e você vai fazer as perguntas para o seu cliente e responder junto com ele. É a melhor forma. Se você só mandar o formulário, o seu cliente ele vai responder de qualquer jeito porque ele não tem tempo para isso. Todo cliente é assim. Se você simplesmente perguntar por telefone e tudo mais, pode até funcionar, mas o olhar para o cliente, ver como o cliente reage à pergunta, você pega mais coisas na entrelinha. Nem sempre o que o seu cliente quer dizer está escrito, nem falado. Às vezes, pela expressão corporal você pega. E como artista, você tem que ter essa visão, você tem que conseguir fazer isso. Então vamos lá. Esse briefing aqui, ele tem algumas perguntas, a gente vai falar uma a uma, e eu vou explicar tanto as perguntas do briefing, quanto qual é o comportamento, o que você tem que buscar nisso. A primeira pergunta é, qual é o nome da empresa? Pode parecer besta, mas muitas das empresas que procuram identidade visual não tem nome ainda. Então aqui já cabe o segundo serviço, um serviço de name, que é você escolher o nome para a empresa. E se ele tiver o nome, ele vai preencher aqui. 2. Quais foram os motivos que te levaram a fazer o que você faz? Geralmente essa pergunta traz do cliente um pouco de história. Ele vai falar um pouco de como que ele chegou ali, por que ele criou aquele produto ou serviço. Então ele fala um pouquinho da história dele e dessa história você pode tirar alguns insights para criar a marca, a identidade, algum elemento visual. Então essa pergunta ela tem esse objetivo. 3. Como você vê seu negócio em 5 anos e em 10 anos? Por que essa pergunta é interessante? Em 5 anos, a pessoa vai se obrigar a pensar em estratégias de médio prazo e em 10 anos, em estratégias de longo prazo. Por exemplo, se eu tenho uma marca hoje de pet shop e essa marca de pet shop ela vai avançar para daqui a 5 anos, o cara quer ser uma clínica veterinária, quando você for criar essa marca, você tem que ter a consciência de que a marca tem que ser amigável o suficiente para um pet shop, mas séria o suficiente também para uma clínica veterinária. E isso vai acontecer, você vai ter essa informação com essa pergunta. Você vai entender as estratégias de médio e longo prazo desse cliente. Pergunta 4. A outra coisa que você poderia fazer no futuro da sua empresa, além do que faz hoje? Isso é interessante no quesito de quais são os serviços que elas oferecem hoje e quais elas vão oferecer no futuro. Acontece muito de empresas terem um planejamento de longo prazo e nesse planejamento de longo prazo, elas têm outras coisas para vender. Por exemplo, você pega uma loja que só vende tênis, só calçados, e ela tem um objetivo depois de abrir uma marca de roupa, isso faz muito sentido na hora de criar sua marca, porque você não vai atrelar muitos objetos e ícones direcionados para o tênis, mesmo que seja o grande core business dela hoje, você vai pensar no futuro. E aí você vai pensar que ela pode ser uma marca de roupa e vai criar um símbolo mais neutro, que represente tanto o tênis quanto outras coisas. Dessa forma você consegue fazer com que essa marca cresça sem a necessidade de trocar a identidade visual dela. Pergunta número 5. O que te fez me procurar para criar um projeto de identidade visual e por que isso é importante para você? Essa pergunta ela é interessante porque ela tem um alinhamento de expectativa. Quando você começa a se tornar relevante no mercado, você vai ter um problema que é a expectativa gerada em cima do seu trabalho. As pessoas vão querer que o seu trabalho sempre seja o seu melhor trabalho. E às vezes não dá para ser o seu melhor trabalho porque o negócio não comporta esse tipo de criação. Às vezes o negócio pede algo mais simples, às vezes o negócio dela, para ter sucesso, pede algo menos elaborado
elaborado. Essa pergunta, ela vai te dar esse feeling da expectativa do seu cliente, porque caso esse cliente tenha com uma expectativa muito em cima, querendo ilustração, querendo um monte de coisa, não sei o que, e o negócio dele, para ter sucesso, tem que ser algo mais simples, mais memorável, você entra, intervém nessa pergunta e fala, ó, pro seu negócio, as coisas vão ter que ser mais simples, porque isso, e entram com os argumentos para explicar para esse cliente que é o melhor para a empresa dele. Eu digo uma coisa muito interessante, você não trabalha diretamente para quem te contrata. O Marcelo, que contratou você para fazer o logo da empresa dele, você não trabalha para ele, você trabalha para a empresa dele. A marca dele é quem te contrata. Então se você tiver aqui contra o Marcelo para defender a marca do Marcelo, você faz isso. E você vai se surpreender com o tanto de dono de negócio que você tem que bater de frente com ele defendendo a marca do próprio cara. Às vezes ele quer estragar a marca dele e você, que é o cara que tem o conhecimento, vai ter que defender. Você trabalha para a marca, você não trabalha pro teu empregador, o cara que te contratou. Pergunta número 6. Por que você acredita que as pessoas precisam do seu trabalho? Aqui você tenta entender do seu cliente se ele entende o valor que a empresa ou o produto dele tem relacionado ao público final dele e que ele diga isso. Então, por exemplo, para uma terapeuta de casal, quando você faz essa pergunta para ela, por que você acredita que as pessoas precisam do seu trabalho? Ela vai começar a falar vários casos, às vezes, de resultados que ela teve, de várias coisas que valeram a pena pela marca dela ter existido. E daí você consegue tirar alguns elementos de história que podem ser utilizados na construção dessa marca. Quando você faz essa pergunta, você gera também um estado de defesa. O teu entrevistado, o dono da marca, ele vai ter que defender a marca dele para você, uma vez que você colocou um questionamento. Por que as pessoas precisam do seu trabalho? Você meio que tem que fazer com que ele prove o porquê que é importante o trabalho dele. E daí você vai tirar várias motivações também de porque ele tem aquela empresa, porque ele quis abrir aquela empresa, e isso vai fazer com que a marca fique mais forte. Pergunta número 7. Descreva resumidamente do que se trata o seu negócio. Nessa pergunta aqui, você vai querer entender um pouco sobre a visão daquela pessoa sobre a própria empresa. Então, pode deixar essa pergunta bem aberta, deixa a pessoa responder, que daqui ela vai estar falando do que se trata o negócio de uma forma geral. Geralmente, elas vão falar do produto delas, do que elas vendem, de como elas vendem. A mente do cliente, ela está sempre voltada pro produto dele. Então, essa pergunta, quando a gente coloca ela da forma aberta, sem segmentar muito, você vai ver que ele vai falar do produto dele, ele vai falar resumidamente de como que esse produto é vendido, de como esse produto impacta o cliente final dele. Isso é muito importante para você entender do negócio do cara. Vamos para a pergunta número 8, que é uma pergunta também que vai falar do gerenciamento de expectativa desse cara. Qual é o seu momento atual? Por que essa pergunta gera um alinhamento de expectativa? As perguntas anteriores, você vai levar o teu cliente sempre a um nível muito mágico da empresa dele, muito fora do que a empresa dele era, muito fora da realidade. Ele vai falar do que motivou ele vai falar do que a empresa dele faz, ele vai falar dos valores dele, ele vai falar do produto dele, mas nem sempre isso tudo está acontecendo agora. Às vezes, muitas das vezes, inclusive, a empresa nem abriu. Então, quando você fala assim, qual é o seu momento atual, você vai entender se aquele cara já está no mercado há 10 anos ou se aquele cara vai abrir daqui a 2 semanas. Isso muda muito as perspectivas da criação da marca, porque se o cara está começando o negócio agora, vai ter muita coisa que ele vai falar ali que você vai ver que ao longo do tempo ele vai desistir por conta do próprio negócio. Já o cara que está há 10 anos no mercado, quando ele vai ouvir essa pergunta aqui, qual é o seu momento atual, você vai entender se ele está no momento de expansão, se ele está no momento de estagnação, se ele está no momento de ponto de equilíbrio, se ele está querendo abrir novas filiais, se ele está abrindo para capital aberto, esse tipo de coisa. Isso é muito importante para você entender qual é o tipo de criação que você vai fazer. Porque quando você cria para um cara que está abrindo agora, geralmente você vai criar baseado num sonho. Você vai criar para o início de um sonho. Então, você pode trabalhar de forma mais lúdica, mais voltada para as vontades desse cara. Quando você pega para alguém, por exemplo, que está expandindo, você tem que ter em mente que você está criando não só para ele, para os clientes dele, mas também para os novos sócios dele, para as novas pessoas. Então você tem que abrir um pouco mais a sua mente para que a sua marca esteja agradando a todos. Por isso que quanto mais neutro uma marca, melhor ela tende a ser, porque ela consegue atender as expectativas de várias pessoas, beleza? Vamos ali para a pergunta número 9. Há quanto tempo você faz o que você faz? Aqui você vai querer entender qual é o grau de especialidade daquela pessoa que você está entrevistando. Se ela trabalha com hambúrguer há 20 anos ou se ela trabalha com hambúrguer há 2 meses, você vai entender que o cara que trabalha muito tempo com o negócio, ele tem muito mais a agregar em conceito do que o cara que acabou de começar, porque ele entende mais o negócio. E quando tem uma pessoa que tem muito tempo no negócio, escutar essa pessoa vai ser muito vantajoso e rico em material para criar essa marca. Já quando a pessoa ela não tem tanta experiência no negócio, você vai
vai tender a procurar o quê? Os concorrentes, tende a procurar, a pesquisar outros modelos de negócio para tentar agregar valor para aquele cara que é limitado na questão do negócio dele. Então, essa pergunta é para você saber como é que você vai se portar nisso. Se você vai explorar mais o expertise desse cliente ou se você vai simplesmente fazer uma pesquisa por conta própria, porque esse cara precisa mais de ajuda do que poder ajudar você, beleza? Pergunta número 10. Quais produtos ou serviços você oferece? Aqui você vai pedir para ele só descrever os produtos e serviços que ele oferece para você, designer, entender o que esse cara faz, o que de fato o cliente final recebe. Em cima disso, se for um produto ou um serviço muito único, se for uma inovação no sentido de produto ou serviço, você pode trazer isso para a marca. Eu não indico fazer isso se for o caso, for uma commodity. Se a resposta dele for pizza, cara, você não vai meter uma pizza na logo de pizza, porque isso é uma commodity, é uma coisa clichê. Tira a personalidade do teu cliente. Sempre busque, durante o briefing, nas entrelinhas, algo que você encontre único naquele cara. Nem que seja da personalidade da pessoa ou da forma como ela apresenta o trabalho dela, busque algo único e tente trazer isso para a marca. Essa pergunta, ela é interessante quando você está lidando com empresas que são inovadoras, que estão trazendo produtos que você não conhece, e entender esses produtos é importante para criar a marca. Pergunta número 11. O que faz o seu trabalho ser especial? Essa pergunta tem por trás o mesmo conceito da pergunta número 6. Ela vai fazer com que a pessoa entrevistada, o dono da marca ou o maior interessado, ele tenha que defender a marca dele para você. Quando você pergunta o que faz seu trabalho ser especial, ela vai ter que buscar as coisas que tornam o trabalho dela única. Nessa pergunta, se a postura do seu cliente for muito simplória, sugiro que vocês incitem melhor essa pergunta. Por exemplo, se o cara for lá, o que faz seu trabalho ser especial? E falar, nossa, o atendimento é ótimo. Eu sugiro que você responda com ele na entrevista assim. Sim, muitas pessoas me falam isso, inclusive nessas perguntas falam isso, mas todos os seus concorrentes também falam isso. Tirando o seu atendimento, o que mais te faz especial? Porque todo mundo é especial no atendimento. E provoque ele a pensar, faça com que ele pense realmente até ele chegar numa coisa muito dele, e aí sim você tem um material rico para trabalhar essa marca. Pergunta número 12. Você tem grandes referências? Todo mundo, quando começa um negócio, ele tem alguém que ela se inspira. Alguém que você olha e fala, eu gostaria de ser esse cara. Isso é muito importante para você pegar ali quem são os caras que inspiraram essa pessoa a fazer esse negócio. E você vai pedir, lógico, para ela colocar o Instagram, os links de site, fotos dos lugares, muitas vezes a inspiração vem de lugares, e você deixa que ela coloque ali todos esses materiais de inspiração para que isso se torne algo, uma matéria-prima para você e uma referência. Quando você tem essas referências em mãos, você pode muito bem entrar ali no Instagram de um cara que é referência e na biblioteca de anúncios, por exemplo, e ver mais ou menos como é que esse cara usa a identidade dele, como é que ele coloca a identidade dele. Quando você entra no site, como é que ele pega aquele ícone e transforma e discorre em toda a identidade. É muito interessante você entender esses pontos e funciona também como um ponto de pesquisa. Você consegue pesquisar essas pessoas e entender o que você vai poder criar. Agora vai para a pergunta número 13, onde você vai entender se essas referências são um negócio muito parecido com o dele ou são referências completamente diferentes. Você vai perguntar, suas referências oferecem algo que você não oferece? Nessa pergunta é muito interessante porque se você tem algo similar, se elas oferecem a mesma coisa, você vai buscar uma forma diferente de apresentar. Se ela oferece algo completamente diferente do seu concorrente, você pode ser um pouco mais fiel a essa referência. Entenda, uma referência é muito bom para o seu projeto de criação, mas você tem que tomar muito cuidado para não se influenciar muito com essa referência ao ponto de você trazer uma identidade muito parecida do teu cliente com a referência dele. Então, se nessa referência ela oferece algo que ele não oferece ou se ela oferece algo muito similar ao que ele oferece, tem diferença. Se oferece algo muito similar, você vai sempre tentar ir para o caminho oposto. Se ela oferece algo muito diferente, você vai tentar aproximar um pouco da identidade da referência para que você consiga exemplificar, melhorar ali o teu projeto de identidade. Bom, agora a gente vai entrar na pergunta 14 e essa pergunta ela vai entrar na classe social de público. Isso traz muita diferença, gente. Muita diferença. Se você cria uma marca para o público A, que é o público que ganha mais de 24 mil reais por mês, esse pessoal, ele geralmente não compra uma identidade que da classe E, que ganha até 2.424 reais. Então, você tem que entender que essa pergunta de classe, ela vai funcionar muito bem para você entender agora o público do teu cliente e construir uma identidade voltada para a venda dele. Então, é uma parte estratégica. A pergunta 14 é, qual é o seu público e qual é a classe social dele? Vamos lá. As classes, para quem não sabe, são A, B, C, D e E. A gente tem também a classe A+, que são as classes dos milionários. É uma classe de público de luxo que é muito difícil de ser alcançada nos meios convencionais. Geralmente ela se alcança por meio de network ou até mesmo por
Na verdade eu acho que só network mesmo. A classe A são pessoas voltadas para um salário acima de R$24.000. Em algumas cidades essas pessoas vão ser as pessoas mais ricas da cidade, em outras vão ser a grande maioria. Depende da qual cidade você tá, de qual bairro você tá. Mas é importante ressaltar que, identificando qual público que seu cliente quer vender, você tem que bater a validar ali se a forma como ele está apresentando o produto dele condiz com o objetivo dele, que é vender para esse público. Se eu quero abrir uma hamburgueria gourmet e eu quero que essa hamburgueria gourmet atinja o público A, quero que a minha localização esteja no lugar mais top ali de São Paulo, por exemplo. Essa marca, ela tem uma linguagem infantil, as cores sempre voltadas para o amarelo e vermelho, as referências desse cara são os fast foods McDonald's, ele está errando no posicionamento. Essas coisas que eu falei são para o público C. Você tem que chegar nesse cliente e falar, olha, identifiquei aqui que o seu objetivo é vender para esse público, só que as suas referências não são referências que vão alcançar esse público. E a sua responsabilidade é avisar ele. Se o cara for cabeça dura e quiser de qualquer forma, no meu caso, eu demito o cliente. No caso de vocês, que vocês não podem demitir e tudo mais, pode ser que vocês possam, então, deixar avisado isso e tentar trabalhar da melhor forma possível, galera. Infelizmente, eu já tive que fazer isso, mas se o cliente bater o pé dizendo que quer, faz o que ele quer e não bota no portfólio. A classe B, ela ganha entre 12 e 22 mil reais. A classe C ganha entre 4 e 12 mil reais. A classe D ganha de 2.424 a 4 mil, mais ou menos 4 mil reais. E essa é a grande maioria do Brasil. O Brasil ele é formado por grande maioria de classe D e E. E a classe B e C são aqueles que todo mundo fala, né? Classe média alta. São pessoas que têm dinheiro, mas não têm dinheiro. Identificando qual é a classe, você tem que identificar depois nas perguntas acima se condiz o objetivo de atingir a classe com a classe social que o cara desejou alcançar ali. Muito importante isso. Pergunta número 15. Sobre o seu público. Qual a faixa etária? Isso é muito importante, porque uma vez que você identifica a classe, ótimo, agora você tem que identificar a faixa etária. E a faixa etária aqui nesse briefing, ela é dividida nos comportamentos baseados nos tipos de geração. Nós temos aqui os baby boomers, que as pessoas que têm entre 57 e 75 anos, a geração X, entre 41 e 56 anos, os millennials, a geração que tem de 25 a 40 anos, os nativos digitais, que são a geração Z, que estão entre os 18 e 24 anos, e a geração alfa, crianças de até 10 anos de idade. Quando o seu cliente marcar ali quais são as gerações ali que ele quer atingir, você tem que entender que a sua comunicação, ela vai mudar. Por exemplo, se eu boto ali nos millennials, eu tenho um entendimento que os millennials, eles têm tanto o conhecimento do que era o mundo antes da internet, quanto o conhecimento do mundo com a internet. Já a geração novos, os nativos digitais, eles mal conhecem o mundo sem internet. Então eles são 100% digitais. E a comunicação com eles muda. A forma como eles se apresentam muda. Por exemplo, um millennial já viu um disquete, sabe que o ícone de salvar, na verdade, é um disquete. Uma geração, um nativo digital, não. Parece besteira, mas se você colocar um nível acima, assim, um nível estratégico de marca, de subconsciente, você consegue tirar grandes insights para que a sua marca daí. Bom, chegamos agora na metade desse briefing. Esse briefing tem 30 perguntas. Se você chegou até aqui, cara, é porque você quer muito fazer uma marca, uma identidade visual, eu tava procurando um briefing. A gente chegou na metade agora. Curta esse canal, siga o canal, ativa o sininho, fortalece a gente pra gente tá podendo trazer aqui, velho, mais conteúdo pra você. Comenta aqui, velho, uma mensagem de incentivo pra galera ir até o final. Se você chegou até a pergunta número 15, comenta aí. Cheguei até a pergunta número 15, vírgula, uma mensagem de incentivo pra galera continuar ali até a pergunta número 30, beleza?